Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM, programa que será posteriormente transmitido pela UTAD TV. Hoje, como convidada, temos Ana Sofia Santos, vice-presidente da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, que é sediada na UTAD. Antes de mais, Ana Sofia, muito obrigada por estar aqui presente nos estúdios da Universidade FM. Agradecemos desde já a presença. E eu pergunto, antes de mais, como é que surgiu esta Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica? É sediada na UTAD, portanto foi começar aqui, precisamente iniciar aqui na Academia Transmontana, não é assim? Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos estar aqui e é com muito gosto que aceitamos. Curiosamente não. Curiosamente a associação foi formada em Évora. A associação foi formada em 1989, se não estou em erro, no primeiro congresso de zootecnia em Évora, na altura. Fez-se o primeiro congresso, surgiu da necessidade de já um grande grupo de engenheiros zootécnicos, na altura fizeram o primeiro congresso em Évora, que foi a primeira universidade a ter o curso de engenharia zootécnica. A Universidade de Trás-Montiel de Douro foi o segundo curso, a posteriori, primeiro um curso no Instituto Politécnico e depois a posteriori como universidade. E foi então nesse primeiro congresso de zootecnia que, em conversa, os engenheiros zootécnicos na altura verificaram a necessidade de haver uma associação que defendesse os interesses da zootecnia e da profissão do engenheiro zootécnico, então foi aí formada. E passou logo a ser sediada aqui na UTAD, por opção? Não, na altura, ou seja, era uma associação como ainda é hoje, nacional, e teve inicialmente várias sedes. A primeira sede foi de facto em Évora, mas com delegações, uma em Vila Real. A posteriori depois houve mais delegações, uma delegação nos Açores. Entretanto, a direção foi mudando, não é? Foram havendo eleições. Foi então depois, passou para uma direção aqui na Universidade de Trás-Montes e Alto Douro e desde então tem estado aqui sediada e a sede é atualmente a sede funcional. Exatamente. É aqui na Universidade de Trás-Montes e Alto Douro, sim. Que tipo de atividades que se propõe fazer esta associação? Olha, a associação é uma associação que defende, lá está, os interesses da engenharia zootécnica no geral e do engenheiro zootécnico enquanto profissional de produção animal e não só, não é, na área. E de que forma é que o faz? Através de ações de formação, das mais variadíssimas, temos uma série de ações, desde as jornadas, congressos, simpósios, estas quartas zootécnicas mais recentes, que temos vindo feito ao longo dos anos. Muitos deles já são periódicos, ou seja, de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos fazemos. O Congresso de Zootecnia é, digamos assim, o maior, não é? E o mais geral, a atividade de divulgação e de extensão que nós fazemos, mas também atividades de índole profissional. Nós trabalhamos em estreita colaboração com a Ordem dos Engenheiros, onde estamos incluídos no Colégio de Agronomia e aí defendemos, temos tido um papel importante na garantia da profissão do engenheiro zootécnico e trabalhamos em estreita colaboração com muitos dos nossos sócios que estão no campo, não é? Nas mais diferentes espécies, que nos fazem chegar, situações onde há falhas, onde é preciso uma ajuda aqui e ali. Nós tentamos sempre, e temos conseguido em bastantes casos, zelar em prol da profissão. E precisamente, esta profissão é bastante específica, não é verdade? E quais são as valências que cobre o curso de Engenharia Zootécnica? Olha, o curso de Engenharia Zootécnica, eu diria que é um dos cursos na área da ciência animal mais, estou a falar em causa própria, obviamente, mas mais importante e mais abrangente, sim, porque o profissional de Engenharia Zootécnica é um profissional que é formado para agir e para ter ação nas mais variadas espécies animais, na produção, manutenção
dessas espécies, ou seja, em todas as áreas da produção da espécie em causa, seja ela qual for, mas não só na produção, ou seja, dentro da produção temos ações na área da nutrição animal, do maneio geral das instalações, de tudo o que tem a ver com a produção, mas também temos vários colegas e temos uma ação importante em parques zoológicos, por exemplo, na área, em situações de serviços públicos, nas direções regionais, em câmaras municipais. Temos uma ação mesmo muito abrangente de segurança alimentar também, a tecnologia dos produtos animais, ou seja, no pós-produção, não é? Queijos, enchidos, carnes, a qualidade da carne. É uma panóplia muito grande. Muito elevada. Acima de tudo, o zootécnico, digamos que é o profissional responsável pela grande parte dos produtos animais que nós temos à nossa disposição como consumidores. Um engenheiro zootécnico pode ter um papel muito importante na produção e na formação desses produtos. Profissionalmente é uma mais-valia, ou seja, há muita saída profissional para os alunos que optem por este curso. Sim, cada vez mais, porque lá está, cada vez mais há aquelas áreas tradicionais, não é, da engenharia zootécnica, mas pelas grandes produções, a carne, o leite, os suínos, as aves, mas cada vez mais começam a surgir áreas diferentes, onde o zootécnico, dada a formação que atualmente, neste momento, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro não é a única, mas eu diria que é o principal polo de formação de engenharia zootécnica a nível nacional, e fornece essa formação mais ampla. E temos, olha, ainda hoje está a haver uma quarta zootécnica sobre insetos. É uma área nova na zootecnia, e mesmo a nível europeu é uma área emergente, a produção de insetos para alimentação humana e animal. Só para lhe dar um exemplo assim de uma das últimas áreas que surge, onde o zootécnico pode ter um papel, e já começa a ter, porque temos já alguns colegas a trabalhar nessa área importante, mas depois, por exemplo, nos animais de companhia começamos também já a ter uma participação muito importante, quer na parte do melhoramento genético, quer na parte, lá está, da nutrição, é uma das grandes mais-valias que temos. E, portanto, cada vez, para além das produções e dos digamos assim, das saídas profissionais tradicionais, eu diria que quase todos os anos aparecem novas possibilidades e novas saídas profissionais. Portanto, sim, eu diria que é um curso bastante interessante e aliciante, desde que, claro, se goste de trabalhar com animais e de trabalhar cá fora. Acima de tudo, tem que ser no terreno, sim. Exatamente. Sim, no terreno. E cada vez há mais interesse, tanto com o bem-estar animal, como também com a qualidade da produção animal e com o bem-estar destes animais que são produzidos para a alimentação, não é assim? Sim. Isso também acaba por criar mais... Sim, isso é uma das imagens, se calhar, negativas que a produção animal tem, não é? E eu diria que negativas porque, acima de tudo, há falta de informação. Hoje em dia, a legislação que nós temos de bem-estar animal é bastante explícita, complexa, e bastante clara e complexa, mas clara no que diz respeito às regras, não é? E, portanto, dificilmente nós temos animais a produzir, e dificilmente nós vamos ter criadores ou produtores a produzir com os animais em más condições, porque os níveis produtivos também são inferiores e, portanto, ninguém mais do que o zootécnico ou do que o produtor quer ter os seus animais bem, porque o nosso objetivo é ter, acima de tudo, os animais bem. E o zootécnico é, acima de tudo, um profissional dos animais e que zela pelo bem-estar do animal, isso sem dúvida nenhuma. Mas sente essa preocupação maior por parte da população em geral com esse tema? Sim, cada vez mais, e ainda bem, porque assim também dão hipótese de demonstrarmos que essas condições, que houve uma evolução e uma diferença muito grande nos últimos 30, 40 anos, não se compara. Mas é importante, sim, eu acho que é importante que a população em geral faça essas exigências e lá está aí que as profissões que trabalham com a área que demonstrem que essas exigências são cumpridas, e o consumidor é cada vez mais exigente
E ainda bem. E para além do bem-estar animal, também tem a ver também com a qualidade daquilo que come, portanto, da ração, do antibiótico eventualmente usado. É uma das questões talvez mais polémicas na área, o uso do antibiótico, ou quando será usado, é uma questão que tem vindo a ser debatida. Sim, tem vindo a ser, exatamente, é? A ser debatida. Lá está, a legislação também é bastante clara quanto à utilização de antibióticos e de outras substâncias e Isto para esclarecer assim, mais para quem nos ouve, que poderá não estar a par, portanto, os animais, muitas vezes, na produção animal, é utilizado o antibiótico para evitar a doença. Pode ser usado preventivamente ou terapeuticamente. E isto acaba por afetar, de alguma maneira, a carne e depois afeta, supostamente, o humano ou a resistência humana ao próprio antibiótico. Mas lá está, eu diria... está a ser debatido. Sim, mas eu diria que o ser humano é muito mais problemático para si próprio, não é? Ao automedicar-se e ao fazer o consumo exagerado de antibióticos que faz. Mas se calhar é mais fácil... Na produção animal, eu não acredito, eu sei porque é uma questão de legal. Ou seja, a legislação é muito explícita quanto à utilização de antibióticos, quer preventiva, quer terapeuticamente. Existem intervalos de segurança que têm que ser cumpridos e uma carne, quando entra no mercado, cumpriu esses intervalos de segurança e, portanto, estará livre dessas questões, digamos assim. E os antibióticos que são usados em tipos de produção mais intensiva e que carecem até para garantir o bem-estar dos animais de forma preventiva, são em doses muito, muito baixas e lá está, também bem definidas do ponto de vista legal, garantindo sempre, e a legislação europeia nisso é muito, muito estrita, por exemplo, nos Estados Unidos isso já não se passa, é muito mais abrangente e muito mais larga, digamos assim, mas na Europa não, a legislação europeia é muito, muito apertada e, portanto, por forma a garantir precisamente que essas questões são reduzidas a um mínimo. Eu diria que o grande problema serão os seres humanos e talvez o consumo, sim, quer por automedicação, quer por, se calhar, excesso de utilização por parte de alguns profissionais de saúde de antibióticos. Às vezes, eu não sou médica, obviamente, nem quero aí meter-me, mas eu diria que se calhar é um problema maior do que a produção. Não diria que é, mas que terá maior expressão do que os que são utilizados na produção animal, sem dúvida nenhuma. Outra das questões que tem vindo a evoluir a nível da profissão, pelo menos, e essa percepção que tenho é a nível das rações que são utilizadas e aquilo que poderá ser utilizado na ração do animal, não é assim? Sim, ou seja, a nível de alimentação, dependendo da espécie, do tipo de produção, que é, não é, do sistema de produção e tudo, ou seja, serão sempre utilizados alimentos concentrados que terão a mais variada constituição a nível de matérias-primas. A origem dessas matérias-primas, é também... do ponto de vista legal, sim, sem dúvida porque nenhuma. Aquela questão da doença de Creutzfeldt... sim, não, está como Creutzfeldt das vacas loucas, sim, é mais fácil dizer do que o nome original, que acabou por trazer também a evolução nesta área. Sim, está completamente posta de parte, isso já foi quase há 20 anos, se calhar mais, não é? Porque o tempo passa e a gente não dá conta, mas sim, não, na altura, ou seja, era permitida a utilização de farinhas de origem animal na alimentação de todos os animais e hoje em dia também a legislação é muito mais restrita a esse nível e sim, está ultrapassada. E o zootécnico tem a mão nisto tudo? Tudo, sim. Exatamente, tem esta panóplia toda de trabalhos e de funções que passa desde a ração até ao uso do antibiótico ou a qualidade do animal quando é para consumir. O uso do antibiótico aí será ou seja, o zootécnico não prescreve nem administra antibiótico, o zootécnico trabalha para que não haja necessidade de haver isso. Exatamente. O zootécnico tem uma ação preventiva, muito preventiva e é aí que nós atuamos. O ideal é que não seja necessário utilizar nenhum tipo de medicamento, seja ele de que origem for, nem terapêutica nem preventivamente, porque isso é sinal que estamos a trabalhar bem. Mas sim, desde a alimentação, ao manejo geral, à reprodução, instalações, ciclos produtivos, tudo. Pronto, tudo o que gira à volta de uma exploração animal, de que espécie for. Muito bem. Professora Ana Sofia Santos, a APES, a Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, tem realizado diversa atividade agora, mais precisamente com as quartas zootécnicas. Do que trata este cartaz?
As quartas zootécnicas surgiu é uma ideia que já se tem a ver há muitos anos não, mas pronto, se calhar há uns 3, 4 anos e que finalmente o ano passado metemos em movimento, porque pronto, temos também uma direção nova e temos sangue novo, que também é bom, dá-nos outro alento e conseguimos pôr em prática. A ideia destas quartas zootécnicas era precisamente sob a forma de pequenos simpósios, 2, 3 horas no máximo, dar a conhecer aos zootécnicos numa primeira fase, e é mais dirigida de facto a alunos, nomeadamente a alunos aqui da UTAD, porque elas são feitas aqui na UTAD, mas já temos convites e vamos fazer quartas zootécnicas em outras universidades e institutos politécnicos do país que também têm a formação, lá está, para não ser só aqui na UTAD, mas também deslocar exatamente noutros lados, mas para dar a conhecer aos alunos, acima de tudo, lá está, para além das saídas tradicionais, lá está a produção de carne, produção de leite, bovinos, ovinos, caprinos, que são os mais, suínos, aves, os mais conhecidos, digamos assim, dar-lhes mais informação, exatamente, outras áreas e mostrar, ou seja, não só do ponto de vista teórico, ou seja, ter lá colegas ou docentes, seja daqui, seja do outro lado, que pronto, que de alguma forma trabalham ou na investigação ou a lecionar essas áreas, mas sim, para além disso, termos colegas nossos zootécnicos que trabalham nas áreas e virem falar da sua experiência própria. Então, criámos aqui uma dinâmica em que convidamos sempre um ex-aluno que fez a tese de mestrado e, portanto, um trabalho mais de investigação na área, e um colega que já esteja a trabalhar na área há algum tempo. E tem funcionado muito bem, porque, ou seja, fazemos a ponte e o facto de trazermos colegas que estão a trabalhar no campo é muito bom, porque os alunos têm a oportunidade de lhes fazer aquelas perguntas, não é, do dia-a-dia, e às vezes de verem, afinal há um zootécnico a trabalhar com esta área. Exatamente, com E que áreas são estas? Já falou aqui dos insetos da alimentação, que é assim um assunto... Sim, os insetos é um tema quente, digamos assim, que está agora a surgir. Não é? Sim. Que temas são estes abordados nestas quartas-feiras zootécnicas? Olha, nós até agora, começámos, a primeira foi com a aquacultura. Não é propriamente uma produção nova, mas pronto, ainda é uma produção que levanta algumas dúvidas e que se calhar os alunos à primeira vista não é daquelas que se lembram primeiro. E pronto, e foi muito interessante. Tivemos uma visita técnica, fomos visitar o posto aquícola do Torno, uma aquacultura, e foi muito engraçado, correu muito bem. Tivemos depois, assim, coisas mais estranhas, entre aspas, sem ser estranhas, porque tivemos a parte dos exóticos e selvagens, que foi muito concorrida, onde trouxemos antigas alunas que fizeram quer o estágio e que estão agora a trabalhar em parques zoológicos. Foi muito engraçada, também foi muito concorrida e os participantes gostaram muito. A cunicultura, a equinicultura, no geral elas foram todas bastante concorridas. Temos tido em média 50 participantes, aquelas que foram mais concorridas foi a dos cães, a criação e utilização de cães, tivemos 75 à roda disso, e depois a dos equinos, que também tivemos 65, 67, se não estou em erro. Lá está a equinicultura, a parte da segurança alimentar, hoje lá está caracóis, minhocas e insetos, que também está a decorrer agora, há bocado ainda estava, pelo menos. Estava-se a falar de sericicultura, ou seja, bichos da seda, a produção de bichos da seda, e vamos ter uma segunda edição de exóticos e selvagens, porque não chegou para falar de tudo. Sim, porque é uma área que nos últimos 5 anos talvez temos tido bastantes ex-alunos nossos, agora colegas que gostam da área e que acabaram por ficar a trabalhar nela. E portanto, pronto, vamos fazer uma segunda. A avicultura depois será a penúltima, e no fim a zoovolta, que será uma visita, uma panóplia de visitas técnicas que englobará visitas a explorações destas diferentes produções. Isto acaba por abrir um bocadinho o âmbito do curso aos alunos, não é? Porque acabam por ter aqui contacto direto com as várias áreas de interesse. Sim, com várias áreas e com colegas. Muitos deles fora, dou-lhe exemplo, por exemplo, na equinicultura trouxemos uma colega que é responsável de uma codelaria na Zambuja, e
E pronto, ou seja, no fundo são contactos que os alunos, se calhar de outra forma, não tinham, que acabaram no fim, claro, aqueles mais afoitos, não é? A falar com a colega, trocaram e-mails, trocaram telefones, e no fundo abre-lhes, eles têm que fazer estágios, quer no primeiro ciclo, quer no segundo ciclo, abre-lhes portas para o futuro, não é? Exatamente, e colaborações, sim. O balanço que fazemos é mesmo muito, muito positivo. Portanto, este tipo de atividade será para manter por parte da APES durante os próximos tempos? Sim. Como disse, nós vamos agora começar, eu penso que o primeiro que vamos fazer fora, eu não lhe quero mentir, eu não sei se será em Aveiro, em Viseu ou em Évora. Não sei em qual dos dois é que ficou. Temos marcado mais ou menos para os dois lados, não tenho bem certo qual deles é que ficou primeiro. Mas sim, vamos começar a fazer uma tour de quartas zootécnicas pelas restantes instituições que dão formação na área, sim. Muito bem, professora Ana Sofia Santos, da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, agradeço imenso a presença aqui nos estúdios da Universidade FM. Nós terminamos então por aqui este programa. Obrigada. E foi assim a Cidade Universitária de hoje, que estará de regresso para a próxima semana com mais um tema e mais convidados. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAC TV.